Seja bem-vindo, meu querido. Pode sentar, irmãos. Amém, irmãos. Como Deus é maravilhoso. A presbítera Débora, antes do culto, ela disse que é uma oportunidade de nós renovarmos o nosso compromisso. Assim como eu assumo o compromisso de pastorear essa amada igreja, e juntos nós também assumimos o compromisso de servir o reino de Deus, e eu me alegro de fazer parte dessa família que nós chamamos de Oitava Igreja. E que bom ter você hoje aqui conosco, começando esse ano de 2022, debaixo da graça maravilhosa do Senhor, amém? Amém, glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar pedindo para que Deus mais uma vez possa falar ao nosso coração, que possamos sair daqui com a certeza que nós ouvimos a palavra do Senhor. Estou sendo rápido aqui porque semana o presbítero Milton falou que não era para mim chorar no culto, então eu não vou chorar, vamos anunciar a palavra do Senhor. Pai de amor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, obrigado Senhor, porque o Senhor me permite renovar diante do Senhor e diante da tua igreja o compromisso de pastorear, de amar, de servir, de lavar os pés de cada discípulo que se encontra aqui nessa igreja. O Senhor renova na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos o compromisso, Senhor, de sermos instrumentos do Senhor à frente dessa comunidade. E que juntos, ó Pai, possamos viver em família. Que juntos, ó Pai, possamos encorajar, animar, servir uns aos outros. E que juntos possamos ser enviados do Senhor neste mundo, para a transformação do nosso bairro, para a transformação da nossa cidade, para a transformação de outras nações, que o Senhor nos use conforme o teu querer e para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Senhor, fale mais uma vez ao nosso coração, que esse ano de 2022 possamos começar com a certeza que nós ouvimos a tua doce e poderosa palavra. Nós oramos assim agradecidos no nome santo e bendito de Jesus, e a igreja diga amém, amém, queridos. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos a mensagem, o Deus que abre portas, tudo bem? E eu vou separar o meu momento da mensagem em duas partes. Primeiro vai ser a mensagem e depois vai ser as metas para o ano de 2022, tudo bem? Os irmãos estão comigo, sim? Ótimo. Irmãos, no ano de 2020 e no ano de 2021, nós podemos dizer que de alguma maneira nós vivemos e experimentamos anos de portas fechadas, não é verdade? O comércio fechou, não é, presbítero Claudemir? Shopping fechou, as escolas fecharam, até a igreja fechou, muitos dos nossos lares fecharam. Nosso lar não era mais um encontro de amizade, de comunhão, as portas se fecharam, era tempo de distanciamento social, isolamento. Mas graças a Deus que este ano, Natal e Ano Novo, pela graça de Deus nós já vivemos um tempo diferente, não é verdade? Pela graça do Senhor, esse final de ano, mesmo tomando os cuidados, entendendo que a pandemia ainda não acabou, mas mesmo assim o nosso Natal e nosso Ano Novo já foi um tempo especial. Mas esses 2 últimos anos, nós experimentamos essa realidade, um tempo de portas fechadas. O interessante é que o relato da ressurreição de Jesus, segundo o evangelista João, quando Jesus ressuscita e ele vai de encontro aos discípulos, eles encontram os discípulos de portas trancadas. Os discípulos estavam com medo. Interessante esse fato, porque depois da morte de Jesus, os discípulos temiam que o mesmo que aconteceu com Cristo, de ter sido morto, eles temiam que isso acontecesse com eles. Então, por causa da perseguição dos judeus,
Depois da morte de Jesus, os discípulos se trancaram em seus lares, se esconderam. Mas o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que venceu a cruz, Ele quebrou aquelas portas, Ele entrou naquele ambiente. Na verdade Ele quebrou o medo, Ele quebrou a desesperança, Ele quebrou o desânimo, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Não foi só um tempo de portas fechadas, mas foi um tempo também de coração fechado. O medo fechou nosso coração. A insegurança da economia fechou nosso coração. Esse cenário tão incerto fechou o nosso coração, e muitos de nós experimentamos dentro da nossa casa, nosso ambiente familiar, a ansiedade, o estresse, a depressão. Não foi só um tempo de portas fechadas, mas algumas pessoas se fecharam até mesmo para Deus. E nesse período se esfriou, se distanciou, se acomodou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, preste bem atenção. O nosso Deus é um Deus que abre as portas. E que o ano de 2022 seja um ano de portas abertas pelo nosso Deus, amém? Que esse ano seja um ano de nós testemunharmos o mover de Deus, abrindo portas, trazendo milagres, o sustento, oportunidades para falarmos do Evangelho, que possamos confiar que esse ano de 2022 seja um ano diferente, um ano de igreja de portas abertas, um ano de escola de portas abertas, um ano dos nossos lares de portas abertas, um ano do nosso coração aberto para o Senhor. Que você diga amém com toda a confiança. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. O Deus que abre portas. Abre a sua Bíblia comigo então, no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Os irmãos estão comigo, sim? Vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Verso 11: tenho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém. Queridos, o nosso Deus é um Deus que abre portas. E o interessante é que essa imagem de porta nós encontramos em toda a Bíblia, porque desde o livro de Gênesis nós temos o relato quando o homem e a mulher pecaram e Deus fechou as portas do paraíso, Deus fechou as portas do Éden e expulsou Adão e Eva, que agora estavam debaixo do pecado.
Mas o mais belo e magnífico é que o livro do Apocalipse também termina dizendo sobre portas, mas portas abertas, porque o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que Deus tem preparado para os seus santos e para os seus filhos e filhas, diz o relato em Apocalipse que as suas portas estão abertas, são portas que não se fecham, porque é um lugar de acolhimento, de graça, é um lugar de celebrarmos a vitória do Senhor. Não só isso, o próprio Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. O Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a entrada, não só para a eternidade, mas Jesus é a entrada para uma vida de transformação, para uma vida de redenção, para uma vida de coração transformado. Jesus é a porta para uma vida nova a partir do Espírito Santo. Nosso Deus, meus queridos, é um Deus que abre portas. E a partir desse texto, então, eu queria deixar no seu coração 3 princípios sobre o Deus que abre portas. O primeiro princípio que eu queria deixar no seu coração: Deus pode abrir uma porta para qualquer pessoa. Deus pode abrir uma porta para qualquer pessoa. Lá no verso número 8, do texto que nós lemos, diz assim: conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu sei que nessas frases dá a impressão que a igreja de Filadélfia não ficou muito feliz com essas palavras de Jesus através do apóstolo João, dizendo: olha, Deus abriu uma porta e eu sei que vocês são fracos. Mas o que está por trás dessa expressão? Nós temos nesses capítulos, capítulo número 2 e capítulo número 3, o Senhor Jesus falando para 7 igrejas da Ásia, igrejas que estavam enfrentando um período muito forte de perseguição de judeus e do Império Romano, e aqui nós temos uma igreja, a igreja de Filadélfia. Interessante que os estudiosos vão dizer que a cidade de Filadélfia era uma cidade que naquele período bíblico, muito provável, tinha enfrentado terremotos, catástrofes naturais, que atrapalharam toda a vivência, todo o sistema econômico daquela cidade. Então, de fato, era uma cidade enfraquecida, porque havia lidado com esses eventos naturais que trouxeram grandes tragédias. E para esse povo enfraquecido, para esse povo que enfrentou essas situações tão difíceis, essas tragédias, o Senhor diz: olha, eu estou abrindo uma porta para vocês. Eu sei, queridos, muitas vezes nós podemos nos sentir pequenos diante de Deus, nós podemos nos sentir fracos diante de Deus, muitas vezes nós podemos nos sentir imerecedores diante de Deus, mas o Deus, nosso Deus, é um Deus que abre porta para os fracos, para os desanimados. Deus é um Deus que abre portas para aqueles que não se sentem merecedores. O nosso Deus é um Deus que abre porta na minha vida e na sua vida. Talvez você, nesse ano de 2022, é alguém que está se sentindo assim, com pouca força. Mas para você que está com pouca força, preste bem atenção. Para você que nesse início de ano, já está começando o ano, às vezes cansado, para você, o Senhor diz: eu estou abrindo uma porta, e uma porta que ninguém pode fechar. Esse é o nosso Deus. Deus que abre porta da provisão, um Deus que abre porta da cura, um Deus que abre porta da transformação, um Deus que abre porta da oportunidade, um Deus que abre porta que ninguém pode fechar. Às vezes a gente acha que as melhores oportunidades são para as pessoas extraordinárias, são para as pessoas santas,
são para as pessoas perfeitas. Mas não, meus queridos, para os fracos, para os cansados, para aqueles que se encontram muitas vezes diante de Deus, se sentirem merecedores, para esse o Senhor abre uma porta que ninguém pode fechar. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos. José era um dos filhos mais novos de Jacó, mas ele foi vendido como escravo, trabalhou por um tempo, mas logo ele foi preso de maneira injusta, e foi esquecido na prisão, abandonado. Um jovem que perdeu anos da sua juventude, anos da sua mocidade, preso injustamente. Para um jovem assim, Deus abriu uma porta, e da prisão, ele se transformou o segundo homem mais importante, do império mais importante que existia naquela época, que era o Egito. De uma prisão, Deus abriu porta para José governar o Egito. Esse é o nosso Deus. Você lembra a história de Ruth? Ruth é uma mulher que havia perdido seu marido, havia perdido seu cunhado, havia perdido seu sogro. Só restou ela e sua sogra. A possibilidade dela casar de novo, a possibilidade dela encontrar um novo relacionamento, era uma possibilidade mínima. Mas mesmo assim Deus agiu, mesmo assim Deus operou o sobrenatural, e Deus abriu uma porta, dando a ela um noivo, e ela se transformou na bisavó do rei Davi. Nosso Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. Imagina os discípulos. Grande parte dos discípulos, meus queridos, eram homens iletrados. Não faziam parte da elite religiosa, não faziam parte dos intelectuais, não eram poderosos, eles faziam parte da classe mais simples, eles eram pescadores, homens que cheiravam peixe, homens iletrados, homens que a religião daquela época rejeitava. Mas esses homens, o Senhor abriu uma porta, e através desses homens, o mundo foi impactado com o Evangelho, e até hoje nós somos frutos desse Evangelho, porque Deus abriu uma porta para esses homens simples, que morreram anunciando o Evangelho de Jesus. Deus é um Deus que abre portas para qualquer pessoa, seja na área profissional, seja na área relacional, seja no ministério. Hoje, pense comigo, qual é a área da sua vida que Deus precisa abrir uma porta? Talvez alguns estão esperando uma porta de emprego esse ano. Talvez alguns estão esperando uma porta de oportunidade, de restauração, de perdão dentro da sua casa. Talvez alguns estão esperando uma porta para uma saúde, para cuidar da sua saúde, uma porta de ação de Deus sobre essa saúde física ou emocional. Em que área da sua vida Deus precisa abrir uma porta? Bem, o segundo princípio que eu queria deixar no seu coração nessa noite: Deus pode abrir uma porta em qualquer circunstância. Os irmãos e as irmãs estão comigo? Sim? Deus pode abrir uma porta em qualquer circunstância. O texto que nós lemos, além dessa igreja de Filadélfia enfrentar esse desastre de alguns terremotos que de alguma maneira enfraqueceram a economia e que colocaram muitas vezes aqueles habitantes dessa cidade a necessidade de ter que reconstruir sua casa, de ter que reconstruir a cidade. Não apenas isso, mas o texto, como nós lemos, relata que esses cristãos na cidade de Filadélfia,
eles enfrentavam forte perseguição, porque nessa cidade havia uma sinagoga. A sinagoga era o lugar de ensino dos judeus, e esses judeus estavam perseguindo os cristãos. Por isso o relato dizendo que era uma sinagoga de Satanás, porque eles estavam perseguindo os discípulos de Jesus. E nessa circunstância de perseguição, nessa circunstância de fragilidade na econômica, nessa circunstância de dificuldade, o Senhor está dizendo que Ele está abrindo uma porta, e essa porta ninguém vai fechar. Deus é um Deus que abre as portas de oportunidades, da provisão, da cura, da libertação, quando as coisas estão indo bem. Mas o nosso Deus, Ele não depende das circunstâncias. O nosso Deus não depende do vento favorável. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando nós estamos em meio a uma pandemia, perseguição, provação, o nosso Deus continua sendo um Deus que abre portas, porque Ele pode fazer isso em qualquer circunstância. Você consegue acreditar nisso? Era isso que Jesus estava confirmando. Em qualquer circunstância, na pandemia, na perseguição, nas dificuldades, eu posso abrir uma porta. É isso que o Senhor está dizendo para esse povo, e é isso que o Senhor está dizendo para você hoje, em qualquer circunstância, eu posso abrir uma porta na sua vida. Eu gosto muito de um autor, que já citei ele várias vezes aqui, que é o autor que se chama Viktor Frankl, que ele foi um neuropsiquiatra austríaco, que viveu num campo de concentração nazista. Ele tem vários livros, um livro que fala sobre o sentido da vida, recomendo, tá bom? É um livro aí da Segunda Guerra Mundial, mas um livro excelente. É interessante que esse homem, ele viveu no contexto de um campo de concentração, onde ele via que a decisão de trocar comida por um sapato poderia salvar a vida de um homem, porque nos dias frios, um pé congelado poderia adoecer e matar uma pessoa. Ele viu nos seus relatos que uma pessoa que no campo de concentração tinha um propósito para sair dali, tinha um propósito para superar aquilo, era aqueles que conseguiam viver dia após dia. E ele mesmo conta um relato de que ele, lá naquele campo de concentração, Deus abriu uma porta para ele, e ele imaginava que um dia ele estaria num ambiente confortável, podendo compartilhar para as pessoas as lições que ele tirou no campo de concentração. Mesmo diante de um campo de concentração, Deus abriu uma porta para ele, e ele conseguia pela fé acreditar de que um dia toda aquela vivência seria uma oportunidade para ele ensinar e compartilhar para outras pessoas. Por isso eu queria deixar para vocês uma frase de autor desconhecido, mas eu acho muito interessante, que diz assim: Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Observe que o problema não está no lugar, mas sim em nossas escolhas, atitudes e palavras. Adão desobedeceu a Deus no mundo perfeito, num paraíso. E o Senhor Jesus foi fiel mesmo no deserto, mesmo na cruz. A desculpa não é o contexto. A grande questão é a nossa escolha, a nossa decisão, porque o Senhor pode abrir uma porta para a nossa vida em qualquer circunstância. Você está me entendendo, sim? Terceiro princípio que eu queria deixar para você nessa noite é que Deus pode abrir portas muito discretamente. Vou ler de novo.
Deus pode abrir portas muito discretamente. No verso 8 afirma que uma porta foi aberta, mas o texto não diz qual era essa porta. Então, aquela igreja, aqueles discípulos de Jesus naquela cidade, teriam que ter discernimento para entender que porta era essa que Deus estava abrindo. Muitas vezes nós não sabemos, mas Deus está abrindo portas discretas, que podem mudar a nossa vida. A grande questão é se nós temos discernimento e sabedoria para encontrar essas portas e fazemos assim as escolhas certas. Eu gosto de lembrar de um momento muito importante de decisão na minha vida. Eu me lembro que no ano de 2007, eu estava no mês de novembro no seminário, e eu sou aqui mesmo de Sorocaba, né? Sou da IPI lá de Jardim Novo Horizonte, mas eu estava trabalhando numa igreja em São Paulo, a IPI do Parque IP, lá no quilômetro 19 da Raposo Tavares. E eu estava lá, a igreja fez o convite para mim permanecer lá, e eu estava trabalhando com os jovens do presbitério, na cidade de São Paulo, tudo indo muito bem. Até que um dia o porteiro, o seu Venâncio, foi atrás de mim e falou: João, tem um telefone lá na portaria para você. Parece que é o seu tutor. Todo seminarista tem um tutor. E aí eu fui lá, peguei o telefone, era o meu tutor, pastor Márcio Carrara Bortoli. E ele era pastor aqui em Votorantim, e ele disse assim: João, você recebeu um convite para você mudar de cidade de novo, e para você ser pastor auxiliar do pastor Jonas, lá na cidade de Pilar do Sul, e eu preciso saber agora se você quer ir lá. Eu falei: mas Márcio, não dá tempo para mim pensar? Tempo para mim orar pelo menos? Não, a gente precisa da sua decisão agora. Ai, irmãos do céu, eu naquele telefone, já estava tudo certo em São Paulo, já tinha um convite para permanecer lá, por que mudar de cidade de novo? Mas eu peguei aquele telefone, Deus me deu o discernimento, falei: não, eu vou para Pilar do Sul, vou para aquela região, e fui, e depois de 9 meses, estava eu namorando a Érica, e aí o resultado os irmãos já sabem, né? Já são aí 14 anos juntos, 13 anos juntos, aqui no meu coração são muitos anos, né? Mas eu fico pensando, e se eu não tivesse feito essa escolha? Que momento de decisão tão importante, Deus estava abrindo uma porta para mim. Muitas vezes a gente não tem esse discernimento para entender que ali está uma porta que poderá mudar a história da nossa vida. E muitas vezes a gente não sabe essas portas discretas. Eu acredito que quando Jesus estava junto com Pedro e olhou nos olhos de Pedro e disse: Pedro, farei de você pescador de homens. Pedro não estava imaginando o que era essa porta. Ele não estava imaginando que ele seria um dos líderes mais importantes depois de Jesus, que através dele, de outros discípulos, Jerusalém seria transformada, Roma seria transformada. Com certeza, Pedro não tinha noção que naquele momento, quando Jesus convidou ele: venha caminhar comigo, porque farei de você pescador de homens, ele não imaginava, mas ali estaria uma grande porta diante dele. Não só isso, Abraão, quando Deus deu a promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, com certeza ele não entendeu essa porta que Deus estava abrindo diante dele, e consequentemente tornaria ele um dos homens mais importantes das 3 principais religiões do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que tem como Abraão seu pai. Mas ali estava uma promessa e uma grande porta que Deus estava abrindo.
Preste bem atenção. Se tem algo que o Senhor diz que nós podemos orar, pedir, e Ele vai nos dar, é sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Deus não quer que você fique como um filho de 40 anos, que ainda fica perguntando para a mãe que roupa que deve comprar. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você tenha sabedoria, que você tenha discernimento, que você seja uma pessoa cheia do Espírito, seja uma pessoa madura, para que possa fazer as escolhas conforme a vontade dEle. É isso que o Senhor quer gerar em nosso coração: maturidade, sabedoria, profundidade, para que diante das portas mais discretas, possamos ter o discernimento para entender o agir e o mover de Deus. Por isso, eu queria terminar com vocês, fazendo 3 perguntas para o seu coração nessa noite, para você pensar e agir. Em que área da sua vida você precisa que Deus abra uma porta de oportunidade? Pensa comigo, em que área da sua vida Deus precisa abrir uma porta de oportunidade? Profissional, financeira, ministerial? Qual é a oportunidade que você está esperando para esse ano 2022? Coloque isso em oração. Peça para que o Senhor abra essa porta, para que o Senhor possa mover em seu favor. Uma outra pergunta que eu queria deixar para o seu coração nessa noite: quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante de você? Como você aproveita os caminhos que Ele tem colocado a seu dispor? Quais são as portas que Ele já abriu? Quais são as portas que Ele já deixou aberta? E como você tem aproveitado essas portas que Deus está deixando abertas na sua vida? Uma terceira pergunta: quais também são algumas portas fechadas na sua vida? Que Deus é o Deus que abre portas, que Ele age conforme o teu favor, conforme o teu querer, mas em alguns momentos Ele também fecha algumas portas para o nosso bem. Quais são as portas que Deus fechou na sua vida? E como que você reage diante dessas portas fechadas? Com submissão, com confiança, com gratidão, ou com ansiedade, com raiva, com mágoa? Feche seus olhos. Conversa com o Senhor enquanto a banda se prepara. Conversa com o Senhor. Qual é a porta que no ano de 2022 você precisa que o Senhor abra? Talvez você está precisando nessa noite ou nesse ano que Deus abra uma porta de oportunidade na sua vida, de emprego. Uma porta de oportunidade nos estudos, na faculdade, de voltar a estudar. Talvez você precisa de uma porta nos seus relacionamentos. Talvez você se encontre solteiro, à espera do companheiro, da companheira. Talvez você seja noivo, noiva, esteja namorando, está pedindo a Deus oportunidade para o casamento. Peça para o Senhor, para que o Senhor possa abrir essa porta, para que o Senhor possa dar essas oportunidades. Talvez você precise de portas abertas de restauração no seu casamento. Talvez você precise que o Senhor abra uma porta na vida de um filho, de uma filha que está distante do Senhor. Talvez você precise que o Senhor abra uma porta de salvação na vida de algum familiar, na vida da esposa, do marido, que ainda não se converteu.
Peça para que o Senhor possa abrir uma porta de oportunidade para você levar o Evangelho, de oportunidade para você falar de Cristo Jesus, de oportunidade para que o Senhor possa redimir essa vida e esse coração. Talvez você é alguém que precisa reconhecer nesse momento de oração: Senhor, me dê mais paciência diante das portas fechadas, me dê mais maturidade, me dê mais equilíbrio, Senhor. Pai, estamos diante do Senhor nesse momento, em oração. E nós começamos este ano de 2022, na certeza que Tu és um Deus que abre portas, e portas que ninguém pode fechar. Tu és o Deus que abre a porta da provisão, da cura, da libertação, da restauração, da salvação. Senhor, que esse ano de 2022 seja um ano, ó Pai, que possamos abrir as portas, que possamos abrir as portas na área profissional, que seja um tempo de crescimento, Senhor Deus, que seja um tempo, Senhor Deus, de prosperidade, da Tua bênção, Senhor. Que possamos abrir as portas também do nosso lar, para que possamos fazer, Senhor Deus, da nossa casa um lugar de encontro, de cura, de anunciar o Teu Evangelho. Que casas possam abrir suas portas para um grupo familiar, que possamos abrir os nossos lares para evangelizar os nossos vizinhos, amigos, os nossos familiares. Que o Senhor possa abrir portas de cura, de restauração, fazendo a Tua obra nos nossos lares, na nossa família, na nossa casa. Ah, Senhor, que esse ano de 2022 seja um ano de portas abertas, e que o Senhor derrame as mais ricas e poderosas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,